Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Rebeca Carolina e está começando o primeiro episódio deste canal. Nós estaremos apresentando aqui para vocês o coletivo de artes cênicas da cidade de Suzano, o Teatro da Neura. A entrevista com os integrantes desse teatro serão divididas em 5 episódios, então já se inscreva neste canal para não perder nenhum. Bom, neste primeiro episódio, nós estaremos falando um pouco da história desse coletivo. E para nos contar um pouco sobre ela, apresento a vocês o fundador do Teatro da Neura, um dos fundadores do Teatro da Neura, né? Antônio Nicodemo. Então já pegue o seu lanchinho e aproveite essa entrevista. Vamos começar! Primeira pergunta: há quanto tempo o senhor se envolve com as artes cênicas? Eu me envolvo com as artes cênicas de forma profissional há 21 anos. Esse ano faz 21 anos. Mas se for ver desde todo o começo, desde a descoberta, né, do desejo de estar junto, fazendo teatro e começando as pequenas oficinas, acredito eu que dá uns 23, 24 anos, mais ou menos assim, envolvido diretamente com as artes cênicas. Eu sempre gostei muito de teatro. Eu fui uma criança que gostava muito de teatro, um adolescente que gostava muito de teatro, e a escola me possibilitou isso, né, nas aulas de arte. Então foi uma coisa que começou a ficar mais forte dentro da escola. A escola tinha espaço para se criar determinados projetos, então a gente montou o primeiro grupo de teatro da escola, a primeira rádio da escola, o primeiro jornal da escola, tudo que era segmento artístico onde eu poderia estar envolvido de alguma forma, principalmente o teatro. Eu comecei nesse período na transição do ensino fundamental para o médio. Então, desde sempre, de alguma forma, eu estava sempre inserido, né? Segunda pergunta: existia algum segmento cultural antes do Teatro da Neura que te inspirou a começar o projeto? Ou foi alguma pessoa? Olha, eu acredito que tudo que envolvia a arte e a cultura me instigou a isso, assim, né? Eu sempre fui alguém que estava inserido em questões criativas, sabe? Precisava estar num movimento de criação e principalmente eu precisava estar em coletivo. Eu sempre gostei de estar em coletivo. Então, o teatro também me pegou por isso, sabe? A possibilidade de viver junto com outras pessoas, a partir de um objetivo comum e criar para este objetivo em comum. Também sempre gostei muito de carnaval, artes visuais, mas com certeza a questão de viver em grupo foi o que mais pegou, assim, sabe? E poder fazer aquilo sem que fossem pequenas oficinas, né? A conta-gotas, de forma diluída, conseguir vivenciar e produzir arte em coletivo de uma forma contínua, assim. E aí tem diversas referências, né? Eu acho que para além dos segmentos, assim. Tem muitas referências, inclusive naquela época, figuras mais velhas que eu encontrava já vivendo de teatro. Terceira pergunta: quando surgiu a ideia de criar o Teatro da Neura? Aqui na cidade, aqui na região, durante muito tempo, acontecia. Hoje em dia, infelizmente, por questões políticas, isso não acontece mais, nem está mais no calendário da cidade, mas acontecia o Passos da Paixão. O Passo da Paixão era uma produção que contava a história da paixão de Cristo. E isso era encabeçado pela Companhia Roda Mundo e pelo Opereta, que inclusive é hoje um dos lugares que permanece, que funciona aqui na cidade, né? A grande referência da cidade enquanto produção de teatro. E foi-se há muito tempo atrás, há 20 anos atrás, uma das mais fortes. Então eu me inscrevi para essas oficinas que culminava nessa montagem, né? Acho que por 3 anos, foi por 3 anos seguidos antes de fundar o Teatro da Neura. E ali eu fui conhecendo pessoas, criando novas relações, entendendo a minha paixão por aquilo,
né, pela arte, pelo teatro, e na minha cabeça já pensando que eu queria isso para minha vida, eu queria isso como um ofício, né, como uma filosofia de vida, viver em coletivo, né, criar em comunidade. E esse projeto instigou muito o nascimento do Teatro da Neura, porque o Teatro da Neura ele é fundado por mim, eu sou um dos fundadores, o único que continua desde o começo, e por mais outros 3 artistas, que hoje não estão mais, mas na época nós nos juntamos, essas 4 pessoas, para fundar o Teatro da Neura, logo depois que acabou esse processo, essa produção que vislumbrava a montagem da Paixão de Cristo, né? Então a gente ensaiava mais ou menos de janeiro até a Páscoa, até a semana da Páscoa, porque a apresentação acontecia para a cidade toda de forma itinerante na Sexta-feira da Paixão, e depois que esse processo acabava, a gente ficava sem se encontrar, né? Eu cheguei a fazer um curso no SESI de Mogi das Cruzes de teatro, uma outra oficina ali, uma outra lá, mas essa questão de criar em grupo, né, uma pesquisa, uma montagem, ensaios sequenciais, tudo isso que me encantava, que encantava aquele adolescente, eu passava uma vez por ano só. Então, depois desse terceiro ano, né, e já com essas relações muito mais firmadas, porque foram pessoas que se conheceram dentro desse projeto, é um projeto de cunho social, né? Essas pessoas se conheceram e viraram amigos. Então, depois da terceira apresentação, do terceiro ano, né, a gente se juntou e pensou, por que a gente não monta um grupo de teatro para que a gente continue fazendo isso no decorrer do ano, sem a necessidade de precisar de um projeto para a gente se inscrever para participar. A gente já tem uma mínima vivência, nos damos bem, gostamos de arte, temos muitas coisas em comum, né? Naquele momento, naquela fase, há 20 e poucos anos atrás, muitas coisas em comum, então vamos montar um grupo de teatro. Mas aquilo, né? A gente jamais imaginava o tamanho que isso poderia virar, as escolhas que nós precisaríamos fazer e de como isso tomaria a nossa vida, enfim, para o resto da vida, né? No caminhar da jornada toda, essas pessoas foram saindo, foram priorizando outras coisas, né? Me lembro, inclusive, que um dos grandes momentos de mudança do grupo é quando outras pessoas se aproximaram, o coletivo já não era mais nós 4, deveríamos estar entre 6, 7 pessoas na época, e a gente conversou que isso não poderia ser algo que a gente se encontraria somente quando tivesse tempo. Né? No começo, o Neura se encontrava uma vez por semana, num sábado à tarde. Porque existiam pessoas que lidavam com isso como um hobby, como algo a mais nas suas vidas, algo extra às suas profissões, e tinha gente que queria viver disso, que queria o teatro como profissão, que queria ser trabalhador de teatro. E isso automaticamente começou a mudar os rumos do Teatro da Neura, né? Foi o grande primeiro rompimento, a grande primeira peneira, a grande primeira mudança se deu quando a gente sentou. Imagina, novíssimos naquela época, né? Então a gente achou que tudo bem fazer quando desse, contanto que a gente fizesse juntos, mas já tinham pessoas que sinalizavam que aquilo ali seria a profissão, seria o ofício. E outras lidavam com o teatro como um hobby. Então, foram 2 momentos assim que aconteceram em 1 ano e meio, 2, né? Logo depois que o grupo foi fundado. Nesse pequeno período, a gente já percebeu, estreamos o primeiro espetáculo em 2004, e a gente já percebeu, opa, né? Somos formados, temos muitas coisas em comum, mas o que mais nos separa aqui é o jeito que a gente pensa a arte. Né? Não podemos ser só um grupo de final de semana. Se a gente quer pesquisar e viver disso, nós precisamos ter isso como foco, como prioridade na vida, né? Quarta pergunta. Como foi o início do coletivo? Nós ensaiávamos na garagem aqui de casa, nós tirávamos o sofá, primeiro na garagem, depois nós fomos para a sala. Aí na sala nós afastávamos o sofá, improvisamos umas luzes em lata,
Era tudo extremamente improvisado e artesanal para que a gente se encontrasse. A gente chegou a ensaiar em garagem aqui em casa, na sala, a gente chegou a ensaiar uma vez num corredor de igreja. A gente ia pingando, aonde dessem espaços para a gente poder se encontrar, nós íamos. Mas a gente ficou uns 6 meses ensaiando aqui em casa, nessa brincadeira de garagem-sala, sala-garagem. Esses primeiros meses foram assim até a gente se instalar de vez em Suzano e com o apoio de uma associação ou de um outro artista, uma outra artista que estava se inserindo no grupo também ali no momento. A gente conseguia outros espaços para ensaiar, a gente começou a ensaiar também no Centro Cultural. Inclusive, a gente estreou nosso primeiro espetáculo no de Gênova, que é uma sala do Centro Cultural de Suzano, que foi onde a gente conseguiu ensaiar por meses para estrear esse primeiro espetáculo. Então, esse começo ele foi muito de ocupando aonde dava, da forma que se dava, para erguer esse primeiro espetáculo, né? E logo em seguida essa necessidade do, ó, deu certo, o espetáculo chegou, né? Nos apresentamos para o mundo e já firmamos um conceito, né? Esse pode ser um caminho de linguagem, esses são os rostos. Não queremos fazer isso só quando der, que é um pouco o que eu te falei, né, anteriormente. E aí foi o grande choque de realidade, né? Quem escolheria trabalhar em prol do grupo e pensar em um teatro de pesquisa versus quem colocaria isso num plano secundário e se desse, quando desse, estaria presente. Então esse começo ele foi bem espontâneo e ao mesmo tempo a gente não demorou muito para sacar que era isso que a gente queria, sabe? Lógico, os que ficaram, né? Da formação original desses 4, eu só fiquei logo em seguida veio a Tuane e o Sidão, que permanecem até hoje. Logo em seguida, assim, no ano seguinte. Foi muito rápido, foi tudo muito rápido. Porque essas pessoas já compactuavam ali uma visão de mundo, né? Porque eu acredito que, inclusive, o teatro é isso, né? Trabalhar com a arte é isso. É um ofício, filosofia de vida, é a visão de mundo, é o jeito com que você vai andar em sociedade, né? Tá para além de uma profissão. Quando você é um trabalhador da arte, você tem um modo de olhar o mundo. E foi isso. O começo do coletivo foi bem assim. Foi precário, mas espontâneo, logo no começo. Quinta pergunta. De onde veio o nome Teatro da Neura? Eu lembro até hoje que a primeira pessoa que eu liguei, que isso anterior ao encontro onde a gente ia sentar e falar, ó, vamos montar um grupo de teatro, eu liguei para essas pessoas. A primeira que eu liguei foi a Cris Plácido e falei, ó, tô com ideia da gente montar um grupo. Poxa, a gente tá se vendo sempre, a gente não pode ficar na dependência de só ter um projeto pra gente fazer teatro juntos. E eu pensei em chamar Teatro da Neura. E ela gostou também do nome. E aí depois fomos os 4 pra uma pizzaria no centro. Inclusive essa é uma coisa que até hoje é muito simbólica e une bastante o Teatro da Neura, acho que desde o primórdio, assim, que é a questão de comer, né? E comer bem e comermos juntos. As reuniões sempre são regadas à comida, enfim, a gente tem essa característica desde o berço. E aí, nessa pizzaria, nesse jantar que a gente foi, jantar dentro daquela nossa realidade, né? De estudantes, enfim. A gente pediu uma pizza e conversamos sobre. Eu falei, o nome eu pensei em Teatro da Neura. Se eu não me engano, além de Teatro da Neura, foi sugerido. Não sei. Eu lembro que tinha a palavra ribalta envolvida, mas agora eu não consigo lembrar o nome da segunda opção de forma clara. E aí a gente foi discutindo sobre o nome. Ah, que legal, é bonito, é sonoro e tem muito a ver com as temáticas que a gente conversou na reunião, que a gente foi apurando, né, e firmando no decorrer da trajetória. Mas falar sobre o ser humano, falar sobre os desejos escondidos, reprimidos, expor o ser humano e as mazelas do ser humano, né, ter essa questão de desvelar, de tirar essa cortina de fumaça, essa máscara, né?
E isso desde do campo do desejo ao campo filosófico, ao campo político. Esse foi o grande primeiro acolhimento do nome, vamos dizer assim, para que todo mundo aceitasse o nome, né? Fala, poxa, tem tudo a ver. O nosso primeiro espetáculo se chamou E Não Vos Deixeis Cair em Tentação. E ele veio muito embebido de um universo rodriguiano. Tinha muito do Nelson Rodrigues ali, que é uma das minhas escolas de vida, né? Um dos meus autores favoritos, que depois com a chegada da Tuane, que também tinha essa paixão pela obra do Nelson, isso se potencializou ainda mais no grupo, tanto que a gente vivenciou pesquisas e montagens a partir dos textos do Nelson, né? Então a gente veio munido disso para o nome do grupo, né? Falar sobre o ser humano, poder destrinchar o conceito do ser humano nas obras e também muito provocado pelo universo rodriguiano. Então o nome Teatro da Neura ganhou e veio a calhar, né? É uma coisa que é interessante lembrar que nasceu como Grupo Neura, era Grupo Neura. E depois de um tempinho, alguns meses, a gente entendeu que o teatro da Neura era mais bonito, mais sério, mais sonoro e nos apresentaria melhor como um possível grupo de pesquisa, né? Teatro da Neura em vez de Grupo Neura. Sexta pergunta. Quais os maiores desafios enfrentados pelo Teatro da Neura ao longo dos anos? Nossa, Rebeca, tantos. São muitos, assim, muitos desafios. E muitos que coincidem, inclusive, com dezenas e milhares de outros grupos que se firmam como um grupo independente de produção e pesquisa contínua, né? Óbvio que cada um vai ter a sua maneira e suas individualidades nesse sentido, mas muita coisa cruza, principalmente dentro do cenário de Brasil e das alternâncias, das não alternâncias por muitas vezes, mas dessas mudanças políticas dentro da trajetória, né? Nós somos um grupo aqui no extremo leste de São Paulo, então as coisas por muito tempo chegaram depois ou nem chegaram. Então a nossa formação, grande parte de nós teve que sair daqui para ter a formação profissional, né? E óbvio, isso a gente está falando dos artistas enquanto integrantes, mas isso mexe de forma direta com a formação do grupo, né? De referência conceitual. Então, a gente sempre teve que sair daqui para consumir e, ao mesmo tempo, percebendo-se deixado de escanteio, né? Porque a cena central de São Paulo tem muito essa característica e não é de hoje, é de 20 anos atrás já era assim, né? É muito o que se acontece no centro é chancelado como obra, como qualidade, como pesquisa. O que acontece no centro você consegue consumir. E a gente que está aqui tão perto, né? A gente está num eixo muito próximo, 40 minutos a gente já está no centro. Então acho que tanto quanto possibilidade de estudo, acesso e mercado de trabalho, a gente sempre esteve no escanteio. Se modificaram poucas coisas, né? Mudaram-se os anos, os cenários mudaram um pouco, mas a gente ainda percebe que tem essa característica do grupo do interior, né? É, é um, é um fardo a se carregar, assim, tanto para que a gente consiga, inclusive, espaço de circulação para mostrar o trabalho. Né? Foram pouquíssimas as vezes que a gente conseguiu sair aqui do extremo para ir para o centro, para ocupar determinados lugares, seja pela forma de edital, pela forma de convite, ou de possíveis parcerias para ocupar espaço de outros grupos, né? Também independentes, isso nunca foi fácil. Pouco se abriu a porta. Então, toda a formação e trabalho do Teatro da Neura desde então, ele foi na foice assim, tipo, tirando o mato da frente para poder se mostrar, sabe? E hoje isso não é diferente. E também a gente não procura mais e não exige que a nossa e não quer, né, que a gente ocupe alguns lugares hoje, né? Porque a gente compreende para além das dificuldades, a gente também sabe aonde a gente quer estar e por que quer estar. E uma das coisas que são importantes é mostrar que existe uma produção de qualidade, uma pesquisa firme, honesta, para além do centro, né?
O Extremo Leste está produzindo arte de qualidade e produz artistas sensacionais e interessantes o tempo todo. Isso para além do Teatro da Neura, né? É um lugar com muita riqueza cultural. Outra dificuldade é que hoje se mantém é a questão do espaço, né? Aquele grupo que há 20 anos atrás ensaiava em garagem, ensaiava em sala, durante esses 20 anos, ensaiou muito em lugar emprestado. Em sala de outros membros, em garagem de outros membros. Né? A gente conseguiu, durante 5 anos, ter o Espaço N de Arte e Cultura, em Suzano, no Jardim Imperador, que foi onde a gente conseguiu se estabelecer e fortalecer outras frentes dentro do grupo. O espaço, infelizmente, teve que ser fechado por conta da pandemia. Logo no primeiro mês, assim, a gente já percebeu que nós não daríamos conta. E aí é óbvio, né? Era um espaço alugado, mantido 100% pelo movimento e ocupação dos artistas do Teatro da Neura, né? Bilheteria, produção para bilheteria, atividades para a comunidade, para arrecadar dinheiro, sempre de forma independente. Então, ter um espaço, ter uma casa onde você pode estar, criar e receber pessoas é um diferencial que a gente não, por enquanto, a gente não consegue reproduzir. E talvez nem queremos reproduzir, né? Se isso acontecer novamente, vai ser diferente já, né? Porque é um outro Brasil, são outros desejos, são outras pessoas hoje. Mas a questão de se ter uma casa para criar também uma das grandes dificuldades, né? O poder daqui político, né? As prefeituras que passaram compreender a importância de um grupo. Hoje nós estamos em menos pessoas, mas nós chegamos a ter 22, 23 pessoas. Né? Começou com 4, já fomos 10, já fomos 18, já fomos 23, agora, se não me engano, somos 11. E isso é muito grandioso, né? É um organismo muito forte. Então, o próprio poder daqui perceber que esse grupo, ele fala sobre identidade local, ele fala sobre território, ele fala sobre produção, né? Então, o público daqui sempre foi muito generoso com a gente nesse sentido, né? Mas quem estava lá na grande cadeira da política, nem sempre. De perceber que poderia facilitar um pouco, né? Já que é um grupo independente. Eu dei assim uma geral, porque as dificuldades, elas nunca cessam. Elas vão se atualizar. Né? Você está o tempo todo fazendo um teatro. Cara, é óbvio, já ganhou edital? Sim, já ganhamos edital. Mas a gente sabe como funciona o edital, né? O edital ele vem para você cumprir aquela obra. Por vezes o edital chega para que aquela peça nasça, cumpra aquelas apresentações e depois, né? E a vida criativa desse espetáculo? E a vida criativa desses artistas? E a continuidade? Né? Então, gosto de frisar isso porque às vezes alguém vê, né? Ainda mais agora com a força das redes sociais, que determinado grupo ganhou um edital e parece que a gente está nadando do dinheiro. Muito pelo contrário. Né? Tenha certeza, nem todo mundo está ganhando ali dentro o que precisa e o que merece. A grande parte do dinheiro vai estar sempre voltado para que a obra aconteça e que de forma democrática as pessoas acessem, né, esse trabalho, porque é um dinheiro público, então de que forma democrática e gratuita, né, o público acessa isso, são muitas coisas para você pensar. Então, quando um grupo de teatro ganha um edital, um grupo de teatro ele não está rico, ele vai conseguir respirar por 2, 3 meses estourando, né? Sétima pergunta. Alguma vez houve um interesse de mudar o endereço do coletivo? Ou isso já aconteceu? Por quais razões? Rebeca, não que houve interesse, mas às vezes no ímpeto da raiva, a gente faz conjunturas, né? A gente passou nos últimos anos por mudanças políticas muito tortas aqui na cidade, né? Uma tendência não, né? Uma troca realmente de um raciocínio progressista para um raciocínio de direita, então isso muda muito para o artista, então por vezes a gente se questiona, né?
Aconteceu logo depois que fechou o Espaço N, por conta da pandemia, da gente conseguir, em parceria com a instituição Batuíra, em Poá, uma sala para a gente guardar as nossas coisas. Então, durante um tempo, a gente guardou as coisas nesse lugar e ensaiamos nesse lugar. Né? Poá fica 10 minutos de Suzano, nem isso, né? Então, não foi nenhuma troca de endereço, foi um empréstimo, foi algo provisório para que a gente pudesse ensaiar, já que na própria cidade a gente não conseguia espaço para guardar as nossas coisas ou para se encontrar, né? E o grupo fez essa breve movimentação, mas a gente ensaiava em Poá e se encontrava em Poá e se apresentava em Suzano, ali se manteve a nossa sede, né? Isso foi por pouquíssimo tempo, porque nós não tínhamos mesmo onde ficar. Inclusive, a gente precisou sair desse lugar porque o lugar era muito sucateado e o espaço foi invadido algumas vezes. Fomos furtados em equipamento, mais de 10 mil reais. Fomos furtados em cenografia, né? Poxa, quem furta um grupo de teatro? Acho que entrou lá, pensou que ia encontrar muita coisa, encontrou um cenário. Mas o que era de valor econômico foi levado. E isso vai quebrando a nossa perna, né? E agora a gente regressa a Suzano, né? Hoje somos ponto de cultura e estamos numa sala provisória, em parceria com a Casa Beija-Flor, onde a gente vai conseguir voltar, vai conseguir não, né? Conseguimos voltar a se encontrar, produzir, pensar grupo, pensar arte. E olha que louco, né? 20 anos depois, muitas coisas ainda se assemelham ao começo de tudo. Porque estamos lá muito bem acolhidos, com muito carinho e afeto, mas a gente sabe que isso também é provisório, né? E óbvio, né? Sempre entendemos e batemos na tecla que essa cidade, Suzano, é a nossa cidade sede. Né? É onde nós criamos relações, é onde nós fomentamos públicos, novos públicos. O Neura nunca foi um grupo só de montagens, né? A gente sempre trouxe workshops abertos, palestras, vivências, rodas de discussão sobre legitimação de direitos. O grupo sempre pensou além de uma obra teatral, né? Porque isso também é um grupo de teatro. A obra Que Espetáculo Montar é só uma das abas, né? Que precisa se cuidar. Então a gente, de forma direta, assim, a gente nunca pensou, ó, vamos sair daqui, vamos para, sei lá, outro interior, outra cidade. Né? A gente consegue compreender que Suzano é a nossa casa. Isso tudo pensando nesses anos todos até hoje, né? Porque as coisas mudam muito rápido, muito rápido. E as pessoas da direita e da extrema direita, eles não gostam de arte, né? Eles não gostam do artista. A gente é o resto do resto do resto. Então a gente também tem que estar sempre antenado, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nossa casa é Suzano e a gente quer permanecer lá. Mas o dia de amanhã a gente nunca sabe, né? Oitava pergunta. Desde o início do teatro, vocês trabalham com editais de novos projetos? Existe alguma diferença entre a demanda de hoje em dia e de antigamente? Sim, desde o início a gente se inscrevia já, né, nos editais. Agora, ganhar o primeiro edital levou um bom tempo. E chegamos a ganhar alguns editais, assim, sensacionais, sabe? Que puderam fazer com que a obra existisse, volto a dizer, né? Que a obra existisse, apresentasse e ponto. Eu acho que um grande tendão de Aquiles dos editais no geral, e para a gente do teatro no geral, é a continuidade e a sobrevivência do artista. Né? Os editais, eles vêm para aquilo, você cumpriu aquilo, né? E aquilo enquanto o que foi escrito em números, quais são os números? A realidade é essa, né? Você escreve no edital, eles querem números, quantas pessoas, quantas apresentações, quais são as contrapartidas, como se os artistas existirem junto com aquela obra já não fosse uma contrapartida, né? Mas a gente sempre se inscreveu, ganhamos alguns e hoje
A gente se mantém escrevendo, pegamos alguns outros, principalmente ligados à PNAB, né, ao Aldir Blanc, mas muito menores, com montagens muito menores e com um outro tipo de manejo mesmo, de condução dessas produções. Porque nós também mudamos muito, né? Não somos os mesmos de 10, 20 anos atrás, principalmente depois de uma pandemia. Hoje, muitos de nós já são pais, são mães, né? Também se desdobram em outras frentes, ainda artísticas, mas em outras frentes. E a gente levou um tempo nesses últimos anos para entender que estava se nascendo uma nova forma, um novo organismo com outras necessidades, com menos emergências que antigamente. É um trabalho de reconstrução, assim, sabe? A diferença maior das demandas de antigamente para hoje, com certeza, é o ritmo que o grupo se põe. A gente consegue compreender que não somos mais aquele grupo e não queremos mais ser aquele grupo que chegava a produzir 4, 5 espetáculos inéditos por ano, né? Muita coisa mudou. Esses corpos mudaram, né? As necessidades das pessoas mudaram e as artísticas e as particulares também, né? Então, essa é a grande mudança de demanda, assim. Hoje, o Teatro da Neura de 5, não preciso nem tão longe, o Teatro da Neura de 5 anos atrás, de 4 anos atrás, ele não existe mais. Ele é nossa memória, nossa bagagem, nossa mochilinha, onde a gente se reconecta sempre, busca as referências, onde a gente aprendeu muito e hoje a gente lida de forma diferente com essas demandas, né? Queremos coisas completamente distintas. E isso esbarra também para que editais e tipos de projetos a gente pensa para se manter escrevendo, né? E nossa última pergunta: vocês já enfrentaram censuras das peças por algum órgão público? Como lidam com isso? Eu me lembro que, em alguns anos atrás, a gente fez uma exposição, e era uma exposição do aniversário do grupo, onde a gente colocava algumas peças do cenário, figurinos, e tinha um conceito também onde as pessoas montavam sua própria caixa de memória, uma apresentação, assim, né? Sobre você, quem era você. E a gente teve uma dessas obras censuradas, foi pedido para tirar logo depois da abertura da exposição, porque incomodou uma senhora que foi ver. E assim, artístico, né? Obras artísticas. E eu consigo compreender também que assim, os temas que o Teatro da Neura sempre levantou, mesmo que se vier de uma forma extremamente simbólica e poética, eles não são temas fáceis, né? Não são temas de fácil digestão, não à toa o nome, né? De lá atrás, o que que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o ser humano, todas as facetas dele. Agora aqui, que enfim, né? 21 anos, eu não consigo lembrar de forma direta, assim, se a gente sofreu alguma censura em aberto. Posso até estar cometendo um equívoco, porque algumas coisas a gente já chegou bem próximo, principalmente na internet. A gente já passou por retaliação na internet, a gente já passou por um discurso de ódio na internet, a gente já teve materiais censurados na internet, também é um tipo de censura, né? Não só com alguém assistindo um espetáculo ou alguém proibindo o espetáculo de acontecer ali. Mas, volto a dizer, a gente nunca trabalhou com temáticas fáceis. A gente nunca pisou em ovos para dizer determinadas coisas e nem para se posicionar. Então, a gente já sofreu alguns tipos de retaliação no decorrer dessa trajetória, não só do governo, a gente já sofreu retaliação da parte artística, né, de outros artistas da região, a gente já sofreu retaliação de várias formas, assim, que para mim é muito próximo e até mesmo censura, porque isso fala sobre tabu, isso fala sobre acessos, né, dos lugares e dos lugares que a gente não conseguiu acessar, talvez exatamente por esse tipo de retaliação, né?
Já passamos por perseguição na internet. Alguém vê um trecho de um vídeo de uma obra e ou vê uma foto e começa aquele movimento na internet, e isso nos dá um medo, né? Eu lembro que teve uma vez que a gente estava apresentando a Última Virgem e o bolsonarismo estava assim no ápice, no ápice, no ápice. O bolsonarismo era o segundo turno de uma das eleições e a gente começou a receber uns discursos de ódio na internet. E aquele dia a apresentação ela foi horrorosa, assim. A gente apresentou com o tempo todo com medo que alguém batesse na porta do espaço e invadisse, sabe? Porque afinal éramos artistas denunciando dezenas de condições. E aí lembro, inclusive, que no final a gente fez uma reunião e falamos, ó, a gente não vai apresentar mais essa peça até o final da eleição, porque estavam todos muito acalorados, todos deitados num discurso de ódio, uma caça, né, às bruxas, uma caça aos artistas, e a cidade aqui não foi diferente de vários outros municípios do estado de São Paulo, né? São Paulo é da direita, então isso também foi uma censura, sabe? Apresentar o espetáculo naquele estado de alerta, fazendo o seu papel, fazendo a sua função enquanto artista e com medo que a qualquer momento alguém batesse na porta e invadisse. E por hoje é só isso, pessoal. Muito obrigado a Antônio Nicodemo por nos conceder essa entrevista. Fico no aguardo de vocês para a próxima. Tchau, tchau!